Opa, então, nesse vídeo mais uma questão aqui do livro do Beer, tá? Uma questão de conceito, questão 9.2. A 9.1 a gente já postou aqui no canal, então se você não viu, vá lá e veja, tá? É uma questão um pouco mais simples, para caso você esteja realmente com dúvida. Foi essa daqui, tá? Onde tem uma parede e aí não tem outro apoio, só tem aqui uma força P. E a questão de hoje vai ser quando tiver uma carga distribuída, que é essa daqui, certo? Questão conceitual, então ele não vai envolver números. Depois a gente vai fazer questões que envolvem números. Bora lá, a questão diz assim, ó. A viga prismática biapoiada AB, de A para B aqui, está submetida a uma força W uniformemente distribuída por unidade de comprimento. Determine a equação da linha elástica e a deflexão máxima da viga, certo? Bora desenhar essa viga aqui. A gente tem os apoios. Lembrando que esse daqui, esse apoio, ele permite o movimento em X. Então ele não vai ter reação de apoio em X. Já esse daqui, ele não vai permitir nem em X, nem em Y. Certo? A gente tem aqui a nossa viga, que está sofrendo uma força de uma carga distribuída aqui. Esse daqui no lugar errado. Certo? E aí a questão diz pra gente que essa medida vale L, essa força distribuída, ela tem uma altura de W, né, de unidade de comprimento, não diz aqui se é metros, centímetros, milímetros, não informa. Aí ele diz que aqui no final é o ponto B e aqui no início é o ponto A. Beleza. Quais fórmulas a gente vai utilizar para isso daqui? Além das fórmulas que você já aprendeu aí anteriormente, né? Quando eu fiz as questões aí do Hibbeler, quando eu fiz as questões de estática, que é o quê? Achar força, achar momento, achar reação de apoio. A gente agora vai utilizar a do momento também, tá? Só relembrando aqui para quem esqueceu, momento é igual a força vezes deslocamento, ou distância, né? Momento fletor. Aonde que a gente vai utilizar isso daqui? A gente vai utilizar nessa fórmula daqui, só que a gente não vai utilizar exatamente ela. É porque ela é derivada dessa, tá? 1 sobre o raio da curvatura é igual ao momento fletor, que é o mesmo momento, dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Beleza? E aí essa variação aqui a gente vai utilizar de uma maneira um pouco diferente, que aí é realmente essa que eu quero que vocês aprendam, que é o seguinte: E vezes I, E vezes I, eles dois, quando estão juntos, ele significa a rigidez à curvatura, certo? E vezes I vezes DI, a derivada segunda de Y em relação a X, vai ser igual ao nosso momento fletor, certo? Então, é essa daqui que a gente vai utilizar hoje. A gente primeiro tem que descobrir o momento, porque a questão está pedindo a equação da linha elástica. O que é a equação da linha elástica? A equação da linha elástica, se a gente tiver um gráfico aqui, ó, que aqui tem em relação a x e y, digamos que a nossa viga estava aqui, certo? E a linha elástica é esse x aqui, certo? Esse x que passa aqui pelo meio da nossa viga. Aí você percebe que se a gente aplica uma força na nossa viga aqui no meio, que é o que vai acontecer nessa força distribuída aqui, a nossa linha elástica, que estava aqui no meio, ela vai ter um desdobramento, né? Digamos que aqui tinha um apoio. Ela vai ter um desdobramento que vai ficar mais ou menos assim, né? A linha elástica, certo? E aí a viga ela vai acompanhar a linha elástica, certo? Então a nossa viga ficaria mais ou menos assim. O que é que isso significa? O nosso y, ele uma hora desce, uma hora sobe. Então a equação da linha elástica é exatamente o y. E para a gente achar o y baseado nessa fórmula daqui, é só a gente integrar. A gente integra do lado de cá, integra do lado de cá, e vai integrar duas vezes, porque é a derivada segunda.
Beleza? Então, o que a gente precisa encontrar para achar a equação dessa linha elástica aqui é o momento. Beleza? Momento fletor. Bora lá. Eu espero que eu tenha explicado de uma maneira que você entendeu aí. Porque se você não entender isso daqui, que é o conceito base da nossa questão, você se perde aí, tá? E outra, a questão ainda pede a deflexão máxima. O que é a deflexão máxima? Eu não devia ter apagado. Vocês viram que eu falei aqui que a linha elástica ela faz essa curva aqui, né? A deflexão máxima é exatamente o momento em que ela está na máxima distância do eixo x, certo? Do x igual a zero. Beleza? A maior distância. Se a questão colocou que é uma carga distribuída e ela era inteira assim, a deflexão máxima vai estar no meio. Se ela colocar em outro canto, aí já é outras contas aí que a gente precisa fazer, certo? Mas bora fazer para essa daqui e depois a gente pega algumas questões aí no canal para outros lugares na força, beleza? Da deflexão. Então bora lá. Primeiro de tudo, bora achar o momento. Momento é igual a força vezes deslocamento. Vou colocar que a nossa força, o nosso momento positivo é no sentido horário. Por quê? Porque a gente pode escolher, tá? A gente só não pode se perder aqui, certo? Então, a gente tem o valor de A, e a força Y em A, não, né? Nem X em A. X em A vai ser zero, porque não tem nenhuma força em X. Em B, não tem reação de apoio, certo? Então, quem vai ser o nosso momento? A força distribuída vezes a distância, L. Então, vai ser W vezes L. Ele está em relação a B. Em relação a B, a força distribuída, que é W vezes L, vai estar exatamente no meio. Então, é L sobre 2 a distância daqui para cá. Lembrando que momento é força vezes distância. Então, a gente ainda multiplica aqui por L sobre 2, certo? E outra, ela está fazendo um sentido de giro negativo, né? Então, para melhorar para a gente na nossa conta, eu vou mudar o sentido de giro aqui. Sentido de giro positivo agora, eu vou colocar anti-horário. Eu apaguei e fiz a mesma coisa. Beleza? Botar anti-horário. Aqui realmente tanto faz, mas se você fizer para uma, você tem que fazer para as outras, beleza? Tá, o que mais que a gente tem aqui? O que a gente tem agora é a força de apoio em A, certo? Que ele só vai estar para Y. E essa força de apoio FY aqui vai ser quem? Vai ser a nossa força distribuída, que é W vezes L, certo? Que está para baixo, então é negativo, mais, vou botar AY, certo? Mais BY. Como é uma força distribuída e ela está a viga inteira, a gente sabe que AY vai ser igual a BY, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? AY mais AY. AY mais AY, 2AY. Logo, FY, isso daqui tem que ser igual a zero para estar estático, né? Vai ficar então, vou passar o WL para o outro lado, vai ficar aqui 2AY é igual a W vezes L. Passando 2 para o outro lado, dividindo, WL sobre 2, certo? Isso daqui é a nossa força AY. E aí entra uma outra questão aqui nessa conta. Por quê? A gente está utilizando o L. Só que, se a gente colocar um corte em qualquer lugar da peça aqui, ao invés de chamar de L, a gente vai ter que chamar de X. Por quê? Se eu faço um corte, eu quero que vocês percebam aqui uma coisa comigo, tá? Se eu faço um corte aqui nessa peça, exatamente aqui nesse ponto, e eu ainda estou olhando esse lado aqui, você percebe que aqui
vai ser x, né? E aqui no meio ainda vai ser x sobre 2, porque a força distribuída ainda segue o padrão aí de estar na viga inteira, certo? Então, o que que a gente já sabe aqui? Primeiro, W vezes L está certo, porque é a força distribuída vezes o comprimento no meio da nossa peça, certo? Agora, esse L sobre 2 aqui, que ele não concordo, que ele não faz sentido, porque ele tem que ser o X, ele tem que ser de acordo com aonde a gente vai olhar o corte da nossa peça, certo? Beleza. E agora a Y, só que a Y, ó, ele tá fazendo sim, uma força para cima, e para cima é sentido horário, é negativo. Então menos W vezes, novamente, esse L aqui, ele não vai ser L, ele vai ser X também, certo? Pelo mesmo motivo aí do que eu falei em cima. Então vai ser W vezes X sobre 2 vezes a distância de A até o B, que é quem? L, só que como a gente não vai utilizar L, a gente vai utilizar X. Então, vezes X, certo? Logo, isso daqui tem que ser igual a zero, né? Então, nosso momento em B vai ser igual a WLx sobre 2 menos WX ao quadrado sobre 2. Exatamente igual como está aqui na nossa alternativa não, né? Na nossa linha aqui do livro, certo? E agora a gente vai aplicar a fórmula que a gente já falou aqui no último vídeo, que é o seguinte: E vezes I vezes a derivada segunda em relação a y e x é igual a o momento fletor que a gente encontrou, certo? Em relação a x. Por isso que a gente tem que encontrar o x aqui, não deixar como L, certo? Essa fórmula aqui, esse EI aqui, é módulo de elasticidade e momento de inércia. Eles derivam da fórmula que é assim, ó. Eu vou falar isso daqui, mas a gente nem vai utilizar. Sobre E vezes I, certo? O raio da curvatura, 1 sobre o raio da curvatura é igual ao momento fletor dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, certo? E aí, derivando dessa fórmula aí, a gente encontra essa outra aqui, certo? Então a gente vai aplicar exatamente ela. Por quê? Olha só. O momento em B, ele tem que ser igual a fórmula, a equação que a gente encontrar para o momento em B tem que ser igual para toda a nossa linha elástica, certo? Gustavo, não estou entendendo. Pessoal, eu vou dar uma aprofundada agora no assunto aqui, para que você realmente entenda. Se você quer só aprender a questão, você pula aí alguns minutos do vídeo, beleza? Mas se você quer realmente aprender o conceito aqui do assunto, você fica no vídeo. Então, bora lá, ó. A linha elástica, ela é uma linha que deriva de y e de x. Supõe que a nossa viga ela está aqui, ó. Certo? Essa aqui é a nossa viga. Essa linha aqui do eixo x é exatamente a nossa linha elástica, certo? No momento que não tem nenhuma força atuando nela, a linha elástica ela é o próprio eixo x, certo? Beleza. E aí não tem variação em y. Agora, no momento que a gente coloca uma força aqui no meio, como é essa força distribuída aqui, a gente vai ter uma variação no eixo y, que a gente vai ficar mais com a linha elástica mais ou menos assim, ó. Vocês concordam comigo? A nossa viga vai começar a entortar aqui para baixo. E essa curvatura aqui, ela é a nossa linha elástica, certo? A nossa equação que a gente tem que encontrar. Então, se eu encontro uma equação para esse ponto aqui, ou para esse ponto aqui, ela também tem que valer para esse ponto aqui, certo? Para quando x for igual a zero, para quando y for igual a zero, certo?
Aí a questão ainda pede a deflexão máxima. O que é deflexão máxima? É a maior distância que a gente consegue encontrar na nossa equação para y diferente, né? A maior distância do eixo y, beleza? Para negativo aqui, beleza? Enfim, eu acredito que vocês já entenderam isso daqui, beleza? Essa é a questão conceitual aí da nossa questão. Então, quando pede aí a equação da linha elástica, ela está querendo a equação em relação a y e x. Por isso que é a variação aqui, ó, de dy dx. E a gente vai aplicar a integral dupla dos dois lados, certo? Para a gente encontrar aí y. Fechou? Então bora lá para a questão agora, né? Bora voltar para nossa questão. Opa, bate na câmera. Bora lá. Já encontramos o nosso momento em B. Agora a gente pode aplicar na fórmula. Vai ficar assim, ó. E vezes I vezes a derivada segunda de dy dx é igual a WLx sobre 2 menos WX ao quadrado sobre 2. Integra, integra. Aqui vai ficar... Deixa eu levantar aqui, ó. EI vezes dy dx vai ser igual a quem? WLx sobre 2. Derivando em relação a x, a gente vai ter WL, ou derivando não, integrando, né? X ao quadrado, desce o 2 cá para baixo, 2 vezes 2, 4. Certo? Beleza, né? E do outro lado, aqui, a gente vai ter menos WX, opa, a terceira, sobre, desce o 3, 3 vezes 2, 6. Beleza. Essa equação aqui a gente guarda. A gente vai utilizar ela daqui a pouco. Mas essa daqui de cima a gente já pode tirar. Vou deixar ela aqui no canto, daqui a pouco a gente apaga. Aqui a gente integra ele mais uma vez. Então, integra do lado de cá, integra do lado de cá. Vai ficar então que E vezes I, a integral de dy dx vai ser o próprio y, é igual a... Eu acho que a gente nem vai precisar utilizar essa daqui, né? Mas bora lá. W, L, x a terceira sobre... Desce o 3, 3 vezes 4, 12. Menos... Tá ficando sem espaço, né? Bora lá. WX a quarta. 4 vezes 6 dá 24. Então, dividido por 24. Certo? Aqui a gente já está quase... Ah, faltou outra coisa. Faltou um detalhe muito bom aqui. A gente tem que acrescentar aqui, ó, as nossas constantes. Certo? E aqui também, ó, a integral de C1 vai ficar mais C1x. E aqui acrescenta mais uma constante. Não esqueçam da constante como eu esqueci aqui agora, tá? A constante eu acho que é o mais importante para você não errar a questão, tá bom? Então bora lá. Beleza, você encontrou já essa função aqui, essa equação. Só que você tem que achar quem é C1 e quem é C2. Para isso, você vai olhar aqui primeiro para essa equação de cima. Eu falei que talvez não ia utilizar, né? Mas a gente vai utilizar sim. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço do lado de cá. Beleza. E aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai achar C1 e C2, como eu falei. Só que, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que essa questão está pedindo, né? Se a gente tem a nossa viga aqui no eixo Y, e aí ela sofreu uma deformação. Só que,
os apoios não deixaram ela sair do eixo Y aqui, ó. Perceberam? Então, quando x é zero, y também vai ser zero. Ok? E quando x aqui for esse valor aqui, y vai ser zero também. Então, a primeira equação que a gente pode encontrar é transformando esse y aqui em zero e x igual a zero. Porque é esse ponto aqui que tem que servir para essa nossa equação da linha elástica. Eu já falei no início do vídeo, certo? Então, quando y for zero e x for zero, a gente vai ter a nossa equação seguinte. Y igual a zero. Vai zerar isso aqui. Zero igual a WL vezes zero, zero. W vezes zero, zero. C1 vezes zero, zero. Logo, C2 igual a zero. Beleza? Se você não compreendeu o que eu fiz aqui, mude o y igual a zero e o x igual a zero aí no caderno. E depois você vai fazer aí tudo que eu falei aqui. Então, primeiro ponto, C2 igual a zero, certo? Agora, para C1. Para C1, a gente vai olhar para a nossa equação daqui de cima. A nossa equação daqui de cima, deixa eu ver. Ou a gente pode olhar para aqui de baixo também, né? Já que a C2 vai ser igual a zero. Na de baixo aqui, a gente vai olhar que x é igual ao comprimento inteiro, certo? Por quê? Porque a gente não pode colocar novamente que x é igual a zero. X igual a zero a gente já fez. E a gente achou C2. Só que aí a gente acaba zerando C1. Então a gente tem que colocar C1 aqui, ó, no final. C1 aqui não. No final da nossa viga, que equivale ao comprimento L. Certo? X igual a L. Beleza? E lembrando que a nossa viga ela se comporta assim. Então, quando x for igual a L, y, a gente viu que também vai ser igual a zero. Certo? Beleza. Então, bora lá para as nossas contas. Quando y for igual a zero, EI vezes zero vai dar zero. Então, eu vou colocar aqui o zero. W vezes L vezes x ao cubo. X vai ser agora L, né, que eu falei. Então, vai ficar L vezes L ao cubo, vai ficar L à quarta, dividido por 12, menos W vezes L à quarta, sobre 24. Mais C1L. E C2 é igual a zero, então a gente não coloca. Beleza, bora lá. Isso daqui eu posso multiplicar por 2, né? Para ficar 24 aqui. Eu multiplico aqui por 2 e aí eu em cima eu multiplico por 2 também. Espera aí que a câmera foi um pouco demais para a esquerda. Beleza. E agora eu posso somar, né? 2WL à quarta menos WL à quarta vai ficar WL à quarta sobre 24. Eu posso passar qualquer um desses dois para o outro lado, ou C1 ou ele, e aí eu tenho que menos esse valor é igual a C1L, certo? O que eu faço? Passo L dividindo para o outro lado, vai ficar que C1 é igual a menos WL dividido por 24. Aí aqui seria a quarta dividido por L, né? Só que aí eu posso simplificar esse daqui com um daqui de cima, fica WL a terceira, beleza? Que é exatamente o que encontra aqui, ó. C1 é igual a menos 1 sobre 24, 1 sobre 24 aqui, WL a terceira. Então, encontramos nosso valor aqui para C1.
Agora, a gente já consegue encontrar a equação da linha elástica, porque a gente já encontrou C1, já encontrou C2, é só a gente substituir aqui na fórmula, certo? Deixa eu botar C1 aqui do lado, ó. C2, na maioria das vezes, C2 vai ser igual a isso, ó. Para nossa equação da linha elástica, a gente vai manter os L's, certo? Mantém o X, a gente não vai substituir o Y por zero, porque agora a gente quer encontrar para qualquer lugar da nossa viga, certo? E a gente substitui o C1 por esse valor aqui. Então vai ficar, ó, E vezes I vezes Y é igual a WL x à terceira sobre 12 menos WX à quarta sobre 24 mais C1x. Quem é C1 é menos. Então, menos WL à terceira vezes x sobre 24. Certo? E C2 é igual a zero. Beleza. Passando, ó, eu posso colocar o W em evidência desse lado aqui e o Y eu coloco do outro lado. Então vai ficar, ó, Y vai ser igual a W dividido por EY, ou por EI, né? Vezes quem? Coloquei o W em evidência, então vai ficar LX ao cubo sobre 12. Ah, eu posso passar o 12 para o outro lado também, né? Deixa eu ver se eu posso fazer isso mesmo. Bora por partes, para você não se perder aí. Nem eu também. X à quarta, 24, menos WL ao cubo sobre L vezes X sobre 24 também. Beleza. Você já pode parar aqui, tá? Essa daqui já é a sua equação da linha elástica. O livro do Beer, ele vai destrinchando um pouco mais. Então ele vai até aqui, ó. Ele encontra que y é igual a w sobre 24 EI. Então ele aqui ele multiplica por 2, né? Aqui fica 24 e aqui fica 2. Aí ele pega tudo que tá 24 aqui e passa para fora. Aí fica 24 EI. E aqui ele tira todas as divisões. Certo? Beleza, você pode fazer isso daqui. Ok? Então fechou. E agora, a última coisa que ele pede é a deflexão máxima. E qual que vai ser a deflexão máxima? A gente já viu que como é uma carga distribuída, a força maior está aqui no meio, logo a linha elástica maior, a maior deflexão aqui, é quando o Y ele vai estar aqui, tá? Essa daqui vai ser a nossa deflexão máxima. E como que a gente sabe? Olha, se a carga distribuída está no meio, então a nossa a nossa deflexão máxima vai estar no meio. E quanto que é o meio? É L sobre 2. Ok? Então a gente vai achar a deflexão máxima para quando x for igual a L sobre 2. Nessa equação daqui. Acho que eu acabei de sujar meu livro aqui. Espero que não. Sujei. Enfim. Passei o piloto aqui no livro. Bora lá. Substituindo x por L sobre 2. Vai ficar o quê? Y. Lembrando, essa daqui já é a nossa equação da linha elástica, tá? Você já pode parar aqui. Para a primeira questão. Primeira alternativa. Y vai ser igual a W sobre 24 E vezes I. Abre parêntese. 2 vezes L vezes L sobre 2 ao cubo. L sobre 2 ao cubo vai ser o quê? Vai ser L. Calma aí. Vai ficar W vezes L vezes L vezes L. Então L ao cubo. Sobre 2 vezes 2 vezes 2. Peraí, não. 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4, 8.
Beleza. Para não errar a conta básica aqui, né? Bora lá. E L vezes L dá L a quarta, né? Então eu posso botar aqui assim, L a quarta sobre 8. Aí tem esse 2 aqui, 2 dividido por 8 dá 4. Beleza. X a quarta vai ser L sobre 2 a quarta. Então, L a quarta dividido por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Menos... Por que eu botei esse W aqui, né? Já que eu joguei o W para fora. Não tinha necessidade. Perdão, perdão. A equação inteira aqui é essa daqui, ó. A equação da linha elástica. Certo? E agora a gente substitui aqui, ó. L ao cubo vezes L sobre 2. Então, L a quarta sobre 2 vezes... Ah, só 2, né? Só 2. Beleza. Como que a gente faz isso daqui? MMC, né? O mínimo múltiplo comum dentro desses daqui, que vai ser o próprio 16, certo? Y é igual a W dividido por 24E vezes I, multiplicando por, bora lá, 16 dividido por 16, eu vou fazer primeiro com essa daqui, 16 dividido por 16, por 4 dá 4. 4 vezes L sobre L a quarta, fica 4L a quarta. Menos, isso daqui vai dar o próprio L a quarta, menos 8, né? Vai ficar 8L a quarta. Dividido pelo 16. Beleza. Agora a gente pode ir subtraindo aqui, né? Tá tudo L sobre L a quarta. Por que eu tô falando L sobre? L a quarta. Então, 4L a quarta menos L a quarta, 3L a quarta. Menos 8L a quarta fica 5L a quarta. Menos 5L a quarta. Então, tira. Vezes menos 5L a quarta sobre 16. Certo? Dá para multiplicar aqui, ó. 16 vezes 24 dá 384. Então, na nossa conta final vai ficar menos 5WL a quarta sobre 384 E vezes I. Certo? Aqui, na nossa questão, ficou positivo, tá? Porque ele colocou aqui o módulo, tá vendo? O módulo de y. Então, é só, se a gente colocar o módulo, ele também vai para positivo. Mas a gente sabe que ele vai ser negativo porque a nossa força está empurrando a nossa viga para baixo. Beleza? Bom, então a deflexão máxima é essa daqui, que é quando o x é igual a L sobre 2. Bom, eu espero que você tenha aprendido nesse vídeo. É uma questão um pouco mais longa, porque realmente é questão conceitual. Eu tenho que explicar mais detalhes, tá? Mas algumas das próximas questões aí, a gente já vai ver, principalmente aqui quando for em outro ponto, a força. Beleza? É isso. Eu espero que você tenha aprendido e que você chegue na sua prova com mais conhecimento por conta do meu canal. E até o próximo vídeo.